Olá, eu sou Amanda Fernandes, fisioterapeuta dermatofuncional e terapeuta integrativa. Hoje eu vou apresentar para vocês um tema bem interessante que eu garanto que vai associar muito aos seus protocolos e aos seus resultados. Bom, o tema vai ser a associação de protocolos para a redução de medidas aliado à cosmetologia transdérmica. E antes da gente começar com o protocolo, a gente precisa entender como que funciona a nossa pele, porque ela é um sistema lindo, incrível, mas que precisa ser respeitado para que a gente consiga atingir os objetivos. Primeiro, a pele ela é composta por epiderme, derme e hipoderme. Ali na epiderme a gente tem uma camada que não é vascularizada, a camada mais externa, e é nela que a gente encontra o extrato córneo. Esse extrato, onde se colocam células ali, células mortas, né, em sua grande maioria, e serve basicamente para a proteção do nosso corpo. E abaixo, logo embaixo, a gente encontra a derme, que é vascularizada e acaba nutrindo a epiderme. Então, a derme, ela nutre a epiderme e uma depende da outra para funcionar. A pele ela tem algumas funções importantes, tá? A função dela inicial é a função sensorial, a função de tato. Então, essa é uma função que a gente sente o tempo todo e que é primordial para a nossa sobrevivência. A segunda função é a função de regulação térmica. Além disso, a pele também é responsável pela metabolização da vitamina D3, que tem um papel importantíssimo para o nosso corpo, principalmente se tratando da parte imunológica. Além disso, a pele também vai impedir com que a gente perca água e também impedir que micro-organismos estranhos habitem no nosso corpo. E essas duas questões finais que eu acabei de citar, elas são muito importantes de serem levadas em consideração quando a gente faz um protocolo. Pensem comigo, a pele, inicialmente, ela vai fazer com que a gente não perca água. Esse é o objetivo central. Então, lógico que quando a gente for fazer um protocolo, a gente precisa pensar na hidratação. O fator hidratação ele é primordial. E, além disso, essa parte dela impedir que micro-organismos entrem no nosso corpo, tudo isso também precisa ser levado em consideração quando a gente for fazer um protocolo e, principalmente, depender daquele ativo que a gente quer que permeie ali. Precisa ser de muito boa qualidade. O transporte ele é feito através da permeação e essa permeação ela acontece da seguinte forma. Ela pode acontecer por 3 vias. A via intercelular, que é entre uma célula ou outra, a via intracelular, que é quando esse ativo passa entre as células, ou utilizando os anexos. Pode ser por via transfolicular ou transsudorípara. Isso pode acontecer pelo meio das glândulas sebáceas e sudoríparas ou também pelos pelos. E isso pode acarretar na permeação desse ativo, dependendo do peso molecular, da forma com que esse ativo está e principalmente da recepção dessa pele. Isso é o mais importante para a gente que vai tratar, né, a pele como um todo e a ativação da permeação transdérmica. Para a gente potencializar esse efeito e ter realmente essa ação de permeação, a gente precisa, então, levar em consideração esses pontos aqui. Primeiro, a vascularização. A pele ela precisa ser muito bem vascularizada. E lembra que a gente depende da derme para que a epiderme consiga se permanecer nutrida. E a maior chance de permeação de ativo é quando a gente tem realmente essa permeação, essa vascularização aumentada. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto importante é o pH dessa pele. Esse pH ele depende de vários fatores. O principal é como essa pele é nutrida ao longo do tempo, principalmente quando a gente fala de um tratamento, principalmente do home care, tá? Então, isso é uma coisa que muitas vezes a gente não leva em consideração, mas que vai fazer uma diferença enorme nos nossos tratamentos em cabine, porque o paciente ele passa a trabalhar e a funcionar muito melhor com qualquer terapia, seja ela cosmecêutica ou seja ela eletroterápica também.
O peso molecular desses ativos também precisa ser levado em consideração. E cada produto tem um peso molecular diferente. E quando a gente fala de ativos, quando a gente fala de permeação, se a gente pensar na tecnologia nano, ela é muito melhor e muito mais abrangente, né? Outro ponto importante é a esfoliação. Quando a gente esfolia esse corpo, principalmente se tratando da região corporal, uma esfoliação feita de forma mecânica, ele consegue remover esse extrato córneo de maneira consciente, saudável e sem perder a hidratação dessa pele, que é uma das funções da pele, reter água. A nanotecnologia também veio com tudo para aumentar a permeação desses ativos e os materiais eles precisam ser os mais biocompatíveis e biodegradáveis possíveis para que não haja competição no nosso corpo e a gente consiga absorver de fato e fazer com que ele cumpra realmente o seu papel. Bom, e para o protocolo que a gente vai fazer aqui, nós vamos utilizar alguns produtos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles é o Marine Salt Detox, que é um complexo onde a gente tem ali partículas para fazer essa esfoliação. Esse complexo tem oligoelementos, então tem uma função detox muito importante, tá? Depois a gente vai usar esse produto incrível, que é o The Hot Complex. Ele é um hiperemiante muito inteligente, ele contém neuropeptídeos, que vai favorecer a hiperemia de forma consciente, inteligente e gradual. Então, não vai ter aquela hiperemia de incomodar o paciente demais, muito pelo contrário, é muito gradual o efeito. Aqui tem alguns ativos depois, se vocês quiserem ter esse acesso, nós sabemos que a Adélia Mendonça Cosméticos vai fornecer para vocês todo esse acesso de ativos desse produto. A gente também vai usar o Deglycoff, que é uma das melhores formas de hidratação e mais profunda do mercado. Além dessa ultra hidratação, a gente também tem um efeito muito interessante do Deglycoff, que é um efeito deglicante e antiglicante, isso vindo principalmente da sua formulação. E depois a gente vai usar o Body Therapy Marine, que é uma forma de reposição de magnésio transdérmico, mas não é só isso. Ali a gente encontra mais do que magnésio, mas alguns oligoelementos que são muito importantes para o corpo. E, além disso, a gente consegue ter também ativos que são drenantes e ativos que são lipolíticos. Isso é tudo que a gente quer, não é verdade? Por fim, a gente vai usar o Drenactive Sculpt Detox, que é uma argila incrível, uma argila verde, onde a gente vai promover, de fato, um efeito destoxificante daquele tecido. E, mais do que isso, a argila, a gente sabe que ela age de forma sistêmica também, principalmente quando é colocada nas regiões onde tem maior circulação, que é onde a gente vai colocar, na região abdominal. E aqui tem alguns ativos também, se vocês quiserem e tiverem interesse de ler, ativos dessa argila que é maravilhosa. Bom, pessoal, e agora a gente vai diretamente para o nosso protocolo. Vamos lá? E nós vamos começar esfoliando com o Marine Salt Detox. A gente vai aplicar uma pequena camada na região e esfoliar a região por completo. Para a remoção desse produto, você pode ou não remover com água, tá? Aqui a gente vai borrifar um pouquinho de água e vocês vão ver que ele sai por completo. Após a remoção,
nós vamos começar a hiperemiar a paciente. E para isso eu vou utilizar o The Hot Complex. Nesse momento, a gente pode fazer movimentos de massagem para potencializar o efeito hiperemiante e trazer vascularização a esse tecido. Ela já começa a apresentar os sinais de hiperemia na pele e nesse momento a gente pode aguardar. Caso a paciente não apresente esses sinais de hiperemia, a gente pode aplicar mais um pouco e aí a gente vai vendo de acordo com cada paciente. Bom, aqui pra gente, a pele dela já está tratada e vascularizada para receber os produtos. Só que antes da gente aplicar o Body Therapy, a gente vai fazer uma terapia de hidratação ainda maior. E para isso eu vou utilizar o D-Glicoff. O D-Glicoff é uma terapia usada tanto no pré quanto no pós-tratamento, principalmente nos casos de se utilizar a eletroterapia associada. Ele vai cuidar da pele e diminuir os efeitos danosos da glicação no nosso tecido. A glicação que é fornecida principalmente pelo açúcar da nossa dieta. Com a pele já devidamente hidratada, agora a gente vai fazer manobras de massagem, respeitando sempre sistema linfático, linhas de Langerhans, para a gente promover um efeito ainda maior e um efeito lifting também na região abdominal. Para isso eu vou usar o Body Therapy. Vale ressaltar que quando a gente trabalha uma região abdominal, o ideal é que a gente também trabalhe toda a região de tórax da paciente, porque se eu trabalho toda essa região, eu consigo ter um efeito melhor na hora do lifting. Isso serve também para as massagens. Caso vocês tenham um aparelho de endermologia, esse seria o momento ideal para utilizar.
Depois da completa absorção do produto, a gente vai agora fazer a terapia de argila. E nós vamos utilizar o Drenactive Sculpt Detox. Essa argila, ela é muito legal, ela já vem pronta para aplicação. Então, a gente vai só borrifar e fazer a aplicação. E o ideal da argila é que ela tenha uma camada realmente generosa. É o que os estudos nos dizem a respeito da fangoterapia, argiloterapia. E aqui a gente vai deixar a argila durante mais ou menos 20 a 30 minutos. Passado o tempo, agora a gente vai fazer a remoção dessa argila e vocês vão ver como é muito simples de remover. Eu venho com uma espátula, fazendo a remoção. Observa que não fica quase nada, não é? Mas se ficar algum resquício, a gente pode aproveitar para borrifar mais água e remover todo o excesso. Com a pele já limpa, após a sessão de argiloterapia, a gente vai reidratá-la mais uma vez usando o Deglycoff. Esse protocolo ele pode ser aplicado 2 vezes na semana, no máximo, e ele pode vir com intervalos aí até de 48 horas. Lembrando que a gente sempre recomenda que o paciente faça uso de home care, tá? E aqui a gente vai indicar para o paciente, dependendo do quadro dele, ou o Strialt Nano Serum, que é um sérum muito hidratante, muito concentrado, para prevenção e tratamento de estrias, ou o Firming Force Complex, que serve para redução de medidas e tratamento para celulite. Um dos dois, de acordo com o seu paciente, para que a gente possa favorecer ainda mais esse resultado e conseguir, de fato, perder as medidas indesejáveis. Esse foi o nosso protocolo para redução de medidas aliado a terapias transdérmicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer esse protocolo, não esqueça de nos marcar nas redes sociais, @amanda.eu ou o Instagram Adélia Mendonça Oficial. Eu espero que vocês gostem e façam bom proveito desse protocolo.